Se você algum dia já discutiu sobre política e religião, você já deve ter ouvido falar, ou alguém falando no meio dessas discussões, que a Igreja Católica ela é de direita. E o papo vai, papo vem, alguém logo depois vai dizer, não, o Papa é de esquerda. E se eu te disser que ambos os casos estão completamente errados e que entender o porquê disso não é apenas uma curiosidade histórica, mas é entender de forma plena e concreta porque uma instituição, a igreja, tem mais de 2000 anos e resistiu ao tempo, aos impérios, e ainda continua sendo a instituição mais valiosa e mais relevante da atualidade. O que você precisa saber é que a Igreja Católica ela não é de direita e também não é de esquerda. Vejo muitos vídeos no YouTube e as pessoas elas gostam de rotular e falar que a Igreja Católica ela é conservadora, logo ela é de direita. Por outro lado, às vezes algumas pessoas falam, não, ela é progressista. E essas duas visões, elas também estão erradas. Mas antes eu te convido a se inscrever aqui no canal para você ficar sabendo das novidades. E é quase automático, a gente olha o mundo tentando separar tudo entre direita ou esquerda. E aí surge a Igreja Católica no meio de tudo isso. E nada disso parece fazer sentido. Isso é como se a gente sempre estivesse dentro de uma batalha de rótulos. E a verdade, a parte mais interessante, fica escondido lá dentro do embrulho. E esse não é um problema da igreja. Esse é o problema desse tempo que nós estamos vivendo, dessa era. E é por isso que a gente precisa conversar sobre isso. E essa necessidade de rotular as pessoas, as coisas, as instituições, isso é natural. Mas isso nos cega para as realidades mais complexas. É como a gente tentar descrever um oceano, simplificando ele apenas em como algo molhado ou algo salgado. De um lado, a igreja ela defende posições que a direita gosta, ama, defende. Por outro lado, promove ações que a esquerda admira e também estimula. E o resultado, todo mundo fica confuso. E a pergunta que eu quero responder neste vídeo, que você também possa entender de uma vez por todas, onde a Igreja Católica ela se encaixa. O que você precisa entender é que a missão da igreja ela vai muito além do que a política. Porém, e se a gente estivesse fazendo a pergunta errada? Em vez de perguntar a Igreja Católica ela é de direita ou ela é de esquerda, a pergunta certa seria: o que a Igreja Católica realmente é? E a resposta está numa recente entrevista feita pelo Papa Leão XIV, sua primeira grande entrevista para um veículo de imprensa, em que ele diz: a minha prioridade é o Evangelho, não é resolver os problemas do mundo. Essa frase ela soa simples, mas ela é extremamente profundo para entender o verdadeiro papel da igreja. Porque isso significa que o objetivo da igreja não é ganhar um debate político, é algo muito mais profundo. E para entender isso, pense numa analogia simples. A igreja ele não é um partido político, ela é como se fosse uma mãe. E o que uma mãe faz? Ela defende os seus filhos, ela cuida deles quando eles estão doentes e se preocupa com a educação deles. E o que está errado hoje é que nós estamos olhando para essa mãe através de uma lente de uma guerra ideológica. E isso explica tudo. Agora, mas você também pode dizer, mas a igreja ela já se envolveu com políticas várias vezes na história. E é verdade. Assim como a mãe muitas vezes precisa brigar na escola por uma melhor qualidade do ensino, ou simplesmente ir no hospital e brigar por um melhor atendimento para o teu filho, tudo isso para defender os seus filhos. A questão não é se ela nunca fala sobre política, mas qual é a sua real motivação. Se essa igreja ela é como se fosse uma mãe, como isso se dá na prática? E a gente precisa olhar para o passado para entender isso. Primeiro, enquanto o Império Romano abandonava as pessoas, os doentes, os cristãos arriscavam suas vidas para
cuidar de pessoas desconhecidas durante as pestes, as pandemias. E eles faziam isso não por política, mas por compaixão. Até hoje isso acontece. Por exemplo, na Bahia, você vê as ações dos hospitais da Irmã Dulce em Salvador. Isso mostra que esse mesmo espírito de compaixão com os mais pobres, com os mais necessitados, ainda continuam vivos por aí. O segundo ponto é que quem salvou o conhecimento e a ciência no mundo antigo antes que o império caísse foi a Igreja Católica. Foram os monges que copiavam os manuscritos durante séculos. Quem criou as universidades? Foi a Igreja. E grandes cientistas, como o monge Mendel, o pai da genética, e o padre que criou a teoria do Big Bang. Todos eles eram homens de fé. E para eles a ciência e a fé andam juntas. Em terceiro, eu conheço histórias de comunidades e ações pastorais que convencem tanto mães a não interromper a gravidez, como também dá um grande suporte a elas. Arrumam emprego, dão apoio psicológico, acompanham as famílias. Isso é um cuidado verdadeiro, na prática. O que eu quero que você entenda é que a Igreja Católica ela não tem um projeto de poder, ela tem um projeto de humanidade. Tanto que a maioria dos hospitais do SUS são instituições de caridade da Igreja Católica. E o que isso significa para você? Como enxergar a igreja de uma nova forma? E a solução é simples. Você precisa trocar a tua lente de como você enxerga as coisas. Pare de analisar a igreja como uma força política. E muitas pessoas aqui no YouTube fazem isso, simplesmente para manipular as pessoas. E eu quero que você comece a se perguntar, a igreja, ela está cuidando das pessoas? Está promovendo dignidade? Os valores como defender a vida, garantir um sustento aos pobres, buscar a verdade, são os valores humanos, não são bandeiras políticas. Você pode perguntar, a igreja ela já errou em momentos históricos? Sim, ela já errou, como uma instituição comandada por homens. Mas o seu propósito central, servir as pessoas, ele permanece. E quando você entender isso, tudo fará sentido. Se esse vídeo clareou a tua mente, curta e compartilhe ele para ajudar a espalhar essa visão mais profunda sobre a Igreja Católica. Quero que você comente abaixo qual é a sua visão sobre a política e sobre o papel da Igreja. Não deixe também de se inscrever nesse canal para vídeos como esse. E a mensagem que eu quero deixar com esse vídeo é que você entenda que algumas realidades elas são muito maiores do que um simples rótulo. E a Igreja Católica ela não pode ser rotulada como algo de direita ou de esquerda. Ela é de Cristo.